Mais um domingo, o Senhor nos reúne aqui na sua casa para juntos, como família de Deus, estarmos adorando ao seu santo nome. Então, como é bom estarmos aqui reunidos, meus queridos. Como é bom vê-los mais uma vez na semana. E minha oração e o meu desejo e o meu convite a você é que você esteja completamente ligado, conectado com o nosso Deus maravilhoso e com tudo o que será ministrado nesta noite. Então, que assim seja. E eu quero já lhe convidar a se colocar de pé, aqueles que podem, para que nós façamos uma leitura bíblica. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 97. Salmo de número 97. Um salmo que declara a majestade e o domínio do nosso Deus. Diz assim a palavra. Você pode acompanhar aí no telão também. Reina o Senhor, alegre-se a terra, exultem as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que consome os inimigos ao seu redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra o vê e estremece. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam envergonhados todos os que adoram imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, todos os deuses, prostrem-se diante dele. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá exultam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu estás muito acima de todos os deuses. Vocês que amam o Senhor, odeiem o mal. Ele protege a vida dos seus santos e os livra das mãos dos ímpios. A luz se difunde para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrem-se no Senhor, ó justos, e deem graças ao seu santo nome. Amém? Glória ao Senhor. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra e que Deus maravilhoso é esse nosso, majestoso, poderoso, que domina sobre tudo. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que está aqui hoje e que merece o seu louvor, o nosso louvor. Então, que assim seja, que você possa dedicar tudo que você tem, todo o seu coração, tudo o que você tem hoje para expressar diante do Senhor. Faça isso, glorificando o seu santo nome. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Louvamos a Ti, que és digno de toda honra, glória e louvor. Tu és majestoso em poder, o Senhor que está acima de tudo, acima dos céus e acima de todos os reinos, Pai. A Tua majestade, Senhor, e glória são sobremaneira acima de todos, Pai. Nós louvamos a Ti e reconhecemos que Tu és o Senhor Todo-Poderoso, Deus eterno. Nesta noite, queremos entregar a Ti a nossa adoração, queremos entregar a Ti o nosso louvor, queremos, Senhor, declarar que Tu
Tu és o único Deus a quem servimos e que nosso coração é teu, nossa vida é tua, nossa vontade está diante de ti, nossa vida está e Pai, a ti. Então, Senhor, recebe essa nossa adoração, abençoa esta noite, dirige cada momento, Pai, aqui, conduz os momentos de louvor, de adoração, de ministração da palavra, de oração, de comunhão, enfim, que seja um momento, Pai, direcionado e conduzido pelo Teu Santo Espírito. Fica conosco, assim oramos a Ti e Te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. A adoração, ela começa, ela inicia quando o homem se vê pequeno, diminuto, diante da imensidão de Deus. E essa percepção, ela gera no coração do homem temor, reverência, humildade, gera paixão por agradá-lo. Nesse momento a adoração, ela se inicia, porque o homem, ele entende a grandeza do Deus a quem ele serve. O homem, ele passa a entender este poder tão glorioso, tão maior, tão digno de ser adorado. E aí essa adoração, ela gera uma fé que se ajoelha e se prostra, não apenas canta, mas se ajoelha e se prostra diante da imensidão do Deus a quem ele serve. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
grandioso és tu. Em caminhar diante do Senhor, grandioso és tu, 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 grandioso és tu. Aleluia! Essa é a essência do Evangelho. Um Deus grandioso bastante para governar o universo e amoroso bastante para cuidar das nossas vidas. Glória a Deus. O salmista diz que o reino de Deus é eterno e permanece inabalável, permanece de geração a geração. Enquanto os reinos humanos, eles se levantam e caem, o reino de Deus permanece inabalável. Inabalável, glória a Deus, porque Cristo é o rei deste reino eterno e o seu trono está baseado em justiça e santidade. A Bíblia diz que haverá um dia em que de todas as tribos, povos, línguas e nações, todos reconhecerão esta verdade. Todos reconhecerão que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Muitos virão te louvar, povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nossa nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente
Cordeiro Santo de Deus. Você pode fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça por alguns instantes. O mundo busca poder em influência, em dinheiro, em força física. Mas o cristão, ele reconhece que verdadeiramente o poder está no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro de Deus. Nele há poder para salvar, há poder para curar, há poder para libertar, há poder para redimir, há poder para libertar mentes, para libertar corações cativos. Não há cárcere que resista ao nome de Jesus. Não há cárcere que resista ao poder do Cordeiro Santo de Deus. Glórias ao teu nome, Cordeiro Santo de Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu,
Glória a Deus, aleluia. Som. Amém, glória a Deus. Que alegria adorarmos ao Senhor, na verdade. Mas também é motivo de alegria recebermos nossos amigos e nossos irmãos que nos visitam. Sempre é muito bom conhecê-los e cumprimentá-los. Por isso eu queria te convidar, você que nos visita essa noite, a se colocar de pé. Gostaríamos de conhecer você, né, de lhe dar um abraço, de lhe cumprimentar. Então, onde estão os irmãos que nos visitam? Lá atrás, estou vendo você, amém. Fica de pé mais um pouco. Aqui também, Deus abençoe, sejam bem-vindas. Lá atrás também, estou vendo vocês, Deus abençoe. Quem mais? Aqui também, fica de pé, né? Fica de pé. Seja bem-vinda, minha querida, Deus abençoe. Por favor, os irmãos que estão aí mais perto, mais próximos, vamos cumprimentar nossos irmãos que nos visitam. Que alegria receber vocês, muito bom. Sejam bem-vindos aqui na nossa comunidade, na nossa igreja. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês nesta noite. E que vocês possam estar conosco em outros momentos, né? São nossos convidados a estar em outros momentos. Venham novamente no domingo, venham novamente em outros encontros nossos. Que o Senhor possa abençoá-los grandemente nessa noite. Amém. Recebam aí o abraço caloroso da nossa igreja através dos nossos irmãos. Muito obrigado por terem se manifestado. Amém. Que Deus abençoe. Meus amados, vamos agora continuar adorando ao nosso Deus com os dízimos e as ofertas. E eu quero aqui informar a igreja que esta semana nós devemos concluir a nossa subestação. Amém? Já recebemos os equipamentos todos, né? O último equipamento chegou agora na sexta-feira e já iniciamos inclusive a obra. Não sei se os irmãos viram ali na entrada, e amanhã vamos dar continuidade. Então essa semana a gente conclui a nossa parte, a parte da igreja, mas ainda existe uma parte da Enel referente à instalação ali que vai alimentar a subestação. Então vamos estar orando, mas a nossa expectativa é que em novembro, né, se Deus permitir, já no próximo domingo estaremos aí com o nosso sistema funcionando, tá? Então, isso tudo, meus irmãos, só foi possível porque você contribuiu, porque a igreja chegou junto e contribuiu. Então, nós gostaríamos de agradecer a todos. E agora você tem a oportunidade, né, de continuar contribuindo para a obra do Senhor. As contas da igreja vão aparecer aqui. Você pode fazer isso de maneira virtual. Você pode se levantar, vir até a frente, fazer a tua oferta física, ou acessar um cartão que tem o QR Code do Pix da igreja. Fica no bolso que está aí na cadeira à sua frente. Então, com alegria, como a palavra de Deus recomenda, e ao som de uma canção, você tem a oportunidade de fazer isso agora. Amém? Então, vamos lá. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Homem das nações, quem não temerá, que não glorificará teu nome. Homem das nações, quem não te louvará,
fizeram manifesto. Todas as nações irão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das nações, e não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, e não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, e não temerá, e não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, e não te louvará, pois só teu nome é santo. As crianças. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento aqui estão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tessalonicenses, Timóteo, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, Pedro, João, 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 Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento aqui estão. Amém, glória a Deus. Igreja, vamos orar pelas crianças. Estenda as mãos aqui para frente. Vamos abençoar nossas crianças. Senhor, obrigado, Pai, pela vida das crianças que aqui estão, porque elas têm essa alegria, Deus, de estar na Tua casa e já entendem, Pai, a importância da Tua palavra e de Te servir. Minha oração é que o Senhor continue fortalecendo no coração de cada uma a fé e a obediência, Pai. E que nesse tempo de salinha em que elas estarão ali, o Senhor as ensine mais ainda, Pai, e fale ao coração delas. Abençoa os nossos irmãos e irmãs que estarão também ministrando nesse tempo. Conduz cada momento, cada instante, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, criançada? Boa noite, igreja, graça e paz. Antes de nós meditarmos na palavra, nós temos a apresentação de uma criança. Queria chamar aqui à frente a Ana Ruth e os seus pais, o Austin e Jennifer. Vão apresentar a Ana Ruth. Aí, Luan, tá vendo? Deu certo? Foi, Luan? Com a ajuda dos... Deu certo, não foi? Valeu, obrigado. Aí, a Ana Ruth, só faltou a data de nascimento, né?
mas tudo bem. Washington e Jennifer. Uma alegria para nós. Eu pego já ela, porque para ela não chorar. Vocês sabem, Washington e Jennifer, que esse é um compromisso que vocês fazem com o Senhor, né? A palavra de Deus instrui a vocês para que eduquem, ensinem a filha de vocês no caminho do Senhor. Em Deuteronômio, o texto diz: Israel, o Senhor custou tanto de todo o... Esse microfone não está dando grau não. Vai trocar? O azul. Oi, som. A palavra de Deus diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Então assim, primeiro compromisso de vocês com Deus, isso é fundamental. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Primeiro vocês precisam vivenciar isso, fundamentar-se na palavra, e você as inculcará a seus filhos. Ou seja, ensinará de maneira repetitiva, e dessas palavras falará em todas as situações, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Vocês entendem? Esse era o mandamento para o povo judeu, da responsabilidade dos pais de uma educação insistente. E vocês estão aqui nesta noite assumindo um compromisso diante de Deus e em concordância com a igreja, de educar Ana Ruth nos caminhos do Senhor. É muito importante a vida devocional de vocês, o relacionamento de vocês, e também para que vocês vivam isso e ensinem a Ana Ruth. Vamos orar? Amém. Senhor, nós te louvamos nesta noite, com alegria em nosso coração, justamente com esta família, o Washington e Jennifer. E aqui, Pai, nós te apresentamos a Ana Ruth. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor presenteou seus filhos com a vida dela. E nesta noite nós oramos para que o Senhor a abençoe, de forma que ela possa crescer num ambiente saudável, que ela possa ver, sentir, experimentar o teu amor, através da vivência com seus pais. Oramos por Washington e Jennifer, para que eles vivam a tua palavra, comprometidos, ó Deus, em viver os teus preceitos, andando nos teus caminhos. Que a palavra do Senhor seja sempre o referencial para eles, de maneira que Ana Ruth possa crescer, sabendo que existe um Deus que é Pai, presente, que cuida, que ama, que disciplina, e que está sempre à disposição dos seus filhos. Eu oro para que o Senhor abençoe o desenvolvimento de Ana Ruth em todas as áreas. Nós consagramos Ana Ruth ao Senhor nesta noite, abençoamos esta família, abençoamos este casal, abençoamos, ó Deus, de maneira que o Senhor estenda continuamente as suas mãos sobre eles. Pedimos, Pai, a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos orar? Mais uma vez, eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça. Nós estamos trabalhando uma das cartas de João, e a carta
especialmente a primeira carta de João, ela é uma carta que nos confronta e que trata de assuntos práticos no contexto da ética cristã. João, ele apresenta aqui os 3 testes. A gente já falou isso no início: teste moral, social e doutrinário. A gente vai aprender a avaliar a nossa vida a partir da leitura e da meditação nesta carta. E eu queria que nós orássemos para que nesta noite o Senhor falasse conosco, que a gente entendesse o que Deus está falando para nós. Então você que está aqui nesta noite, esta palavra se dirige a nós individualmente, a todos de uma maneira coletiva, mas individualmente a cada um de nós. Então Deus está falando ao nosso coração, ao seu coração, e que esta palavra caia numa boa terra, que esta palavra venha frutificar, porque é a palavra do Senhor, é a palavra viva, é a palavra poderosa, e que esta palavra possa germinar, trazendo mudanças e transformação ao seu coração. Queria orar com você, vamos orar? Pai, mais uma vez nós levantamos nossa voz em oração, e aqui, Senhor, suplicando o teu favor. Não permita que o inimigo roube da nossa mente, ó Deus, a tua palavra. Esta palavra que é poderosa, esta palavra que transforma, esta palavra que liberta, esta palavra que regenera. Nós oramos para que as nossas mentes estejam agora voltadas ao Senhor, que não tenhamos nenhuma distração, que o Senhor nos ajude a nos concentrarmos nesses 30, no máximo 40 minutos aqui, ouvindo o que o Senhor tem a ministrar a cada um de nós. Que sejamos edificados, exortados e também confrontados e consolados com a sua palavra. Que esta palavra possa frutificar nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, a sua igreja. Nos abençoa, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, primeira carta de João. Já estamos no capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. Você que tem Bíblia pode acompanhar na sua Bíblia, ou você não tem, pode acompanhar no telão. 1 João capítulo 2, nós vamos ler versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é o quê? Esse é o quê? E a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos ler de novo, né? Apenas 6 versículos. Vamos ler? Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai,
Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Está claro? Muito claro, né? Lembrando que João está escrevendo para a igreja, e a preocupação de João, ele vem seguindo aquela mesma linha. Ele encerra o capítulo 1 falando lá da questão do pecado, porque era um entendimento, né, errado dos falsos mestres, dos gnósticos, que estavam infiltrados na igreja. Então é aquela concepção de que não tinha pecado, aquele entendimento de que o que se faz no corpo não afeta a alma, né? Então os gnósticos tinham esse pensamento, essa mistura de, né, ideia grega, então mistura esses elementos judaicos aí, e eles estavam, né, nesse início, primeiro século, caminhando para o segundo, então estava se, digamos assim, desenvolvendo essa heresia. Então a preocupação de João era instruir os irmãos. Então essa carta é para os irmãos, e ele fala de uma maneira muito carinhosa, muito pastoral. João é muito, né, muito aqui, ele tem um trato muito de compaixão com os irmãos. Aí ele fala, meus filhinhos. Isso se refere a uma maneira carinhosa, pastoral, cuidadosa de João. Aí está dizendo, olha, eu escrevo isso para vocês, eu estou escrevendo isso para vocês com objetivo, para que vocês não pequem. Eu queria dividir esses 6 versículos em 2 grupos. Nesse primeiro, de 1 e 2, eu queria tratar com os irmãos sobre o relacionamento do cristão com o pecado. Como é que nós, cristãos, que temos ao Senhor, que fomos convertidos, transformados, como é o nosso relacionamento com o pecado? Quando João está dizendo, olha, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, nós precisamos entender que há um chamado do cristão para um caminho da santidade, tá? João está dizendo, olha, o chamado do cristão é da santidade. Uma vez convertidos, uma vez transformados, nós somos chamados a um processo, nós estamos num processo de transformação. Existe uma coisa que precisa ficar muito clara em nossa mente. Você está em Cristo? Quem está em Cristo aqui? Quem está em Cristo? Veja, quando nós estamos em Cristo, entendemos a verdade, abraçamos o Evangelho, fomos convertidos, transformados, o pecado, ele não tem mais domínio sobre a nossa vida. Amém? Você entendeu isso? Se nós estamos em Cristo, o pecado, ele não tem mais um senhorio de domínio sobre nós. Ele não é mais senhor da nossa vida. Nós não somos mais escravos do pecado. Que isso fique bem claro para aqueles que estão em Cristo Jesus. O pecado perdeu o seu poder na nossa vida. Glória a Deus. Amém? Só que ainda nós estamos na presença do pecado, ou seja, o pecado, ele perdeu o seu poder sobre nós, mas nós ainda lidamos com a presença do pecado. Então nós precisamos, é algo que a gente precisa lutar. Quando João inicia o capítulo 2, ele faz
como se complementasse o que ele diz no final do capítulo 1, que era essa concepção deles lá que não havia pecado. João disse: olha, nós precisamos entender, você foi chamado por Cristo para não pecar, mesmo sabendo que nesta vida nós ainda pecaremos, mas o nosso alvo é não pecar. Nós, como cristãos, precisamos viver com esse entendimento. Nós fomos chamados para vivermos uma vida de santidade progressiva. Uma vez já justificados com o Senhor, por causa do sangue de Jesus, agora o nosso desafio é caminhar em santidade. Amém? Então nós estamos vivendo nesse progresso. Nós estamos caminhando rumo, ao encontro com o Senhor, mesmo sabendo que o pecado ainda está em nosso caminho. Impossível, a gente não pecar. Só que João, ele vai falar aqui que aquele que está em Cristo, aquele que já foi liberto, aquele que já entendeu a verdade, aquele que foi transformado, o pecado perdeu o domínio. Então ele diz, quando ele fala assim: olha, eu estou escrevendo isso para vocês, para que vocês não pequem. Aí é como se João dissesse assim: olha, existe uma maneira de nós evitarmos o pecado, e uma delas é o conhecimento da palavra. Quando nós nos aproximamos da palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar, irmãos, nós estamos, digamos assim, sendo fortalecidos para não pecar. Ou seja, a palavra de Deus, ela vai mostrar para nós caminhos errados, atitudes erradas, e o Espírito Santo, através da palavra em nós, ele vai começar a mostrar para nós o que está de errado em comportamentos, atitudes, pensamentos, e aí nós vamos abandonando. A nossa trajetória aqui é de deixar o pecado de lado. E é possível nós progredirmos em santidade. É possível nós crescermos em santidade. Porque, irmãos, não se admite. O que João está dizendo aqui, que não tem como uma pessoa que se diz convertida, cristã, que conheceu o Evangelho, a verdade, ela permanecer no pecado, continuar na prostituição, continuar na bebedeira, continuar na fornicação, continuar na desonestidade, continuar na fofoca, continuar na maledicência. Isso é incompatível, não tem como. Então o que João está dizendo: olha, eu estou escrevendo isso para vocês, eu estou dando instrução para vocês, para que vocês não pequem. Então uma forma de nós evitarmos o pecado é o nosso conhecimento da palavra. Quanto mais nós conhecermos a palavra, quanto mais a gente entender a palavra, mais nós nos fortalecemos e nós evitaremos o pecado em nossa vida. Está claro? Ok, então João está dizendo: olha, vocês foram chamados para a santidade. Você, eu, todos nós em Cristo Jesus fomos chamados para vivermos uma vida de santidade. E o que é uma vida de santidade? É a marca de Deus em nós. É fazer com que a gente se torne a cada dia mais parecidos com o Senhor, em nossas ações, em nossa fala, em nossos pensamentos. Esse é o nosso chamado. Então João está dizendo: olha, estou escrevendo para vocês não pecarem, estou dando instruções, eu estou trazendo, digamos assim, palavras, conhecimento para vocês não pecarem. Tudo bem, mas existe a possibilidade de pecar, certo? Ainda no versículo 1. Mas João não está dizendo: olha, vocês fiquem à vontade, já foram perdoados, pequem, porque se vocês pecarem, não tem problema não. Não é isso que João está dizendo. A instrução é para nós não pecarmos. Porém, se pecarmos, como é que a gente vai lidar com isso? Aqui João, ele vai tratar sobre o equilíbrio entre dois grandes perigos. Um deles é o legalismo e o outro seria a licenciosidade. O legalismo, onde as pessoas já convertidas, que não têm um entendimento
da verdade, elas vão negar a graça e viver sempre sob uma culpa constante. Tem gente que vive sob uma culpa constante por causa do pecado o tempo todo, negando a graça. Então isso é perigoso, isso a gente se submete a essa questão do legalismo. Aí já tem um outro extremo, que é a licenciosidade, ou seja, banalizar o pecado, em nome da liberdade cristã. Então, o que João está dizendo é assim, olha, o chamado de vocês é uma vida de santidade. Está claro isso, igreja? Está claro isso, meu irmão? Deus nos chamou para vivermos uma vida de santidade. Deus nos chamou para vivermos uma vida diferente. E a gente vai entender que é por meio das Escrituras que nós somos preparados para viver nesse caminho. Só que nós entendemos que isso, em algum momento a gente vai pecar. Em alguma situação nós vamos pecar. Aí ele vai dizer, ok, isso traz, quando ele diz assim, olha, mas se alguém pecar, isso fala da consciência, né? Ele está despertando o povo, olha, que o pecado ainda está presente na vida do cristão. O poder dele não está mais sobre nós, amém? O poder do pecado foi quebrado na vida do cristão, mas a sua presença não. Então João está dizendo, olha, peraí. Então assim, se você pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. E como é importante nós entendermos isso. Nós temos um advogado, esse que é o advogado, para aqueles que foram perdoados, no final da história, ele não voltará como advogado. Você sabe qual será a posição dele? Ele é advogado para aqueles que tiveram seus pecados perdoados. Coloca aí, por favor, Atos 17 e 31, por gentileza. Isso, 17 e 31. Veja, olha o privilégio. Se você é cristão, entendeu a verdade, se converteu, você tem um advogado. Um advogado que intercede por você. Um advogado que cuida da sua causa. Não lhe trata como inocente, mas diz que a sua causa já foi paga. Certo? Ok. Se nós não temos esse advogado, veja, Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que ele escolheu. E deu certeza disso a todos, né? Ressuscitando dentre os mortos. Jesus voltará e ele fará o julgamento. Ele será o juiz para aqueles que não tiveram esse encontro com ele como advogado. O que você prefere? Encontrá-lo, tê-lo como advogado ou encontrá-lo como juiz? Porque você vai encontrá-lo. Em algum momento da história, em algum tempo, né? Em algum momento nós nos encontraremos com ele. Ou nós teremos o privilégio de tê-lo como nosso advogado, ou lamentavelmente nós nos depararemos com ele como nosso juiz, certo? Aí ele vai dizer, mas quem é esse advogado? Nós temos um advogado. Esse termo é o mesmo que é usado pelo Espírito Santo, é Paracletos. O título que é aplicado a Jesus como advogado, aquele que intercede em favor do pecador. Olha que privilégio. A gente não peca, mas se a gente pecar, nós temos alguém que intercede por nós, ou seja, ele é o nosso representante diante do Pai. Ele não traz um argumento para o Pai de que nós somos inocentes, mas que a nossa culpa já foi paga. Entendeu? Então, como advogado, ele não vai falar para o Pai que nós somos inocentes, não. Ele vai simplesmente dizer que a nossa culpa foi paga. Aí ele vai dizer como é esse advogado. Jesus Cristo, o justo. Ou seja, quando ele diz, olha, Jesus Cristo, o justo, ele está dizendo, é aquele que tem legitimidade moral e jurídica para interceder.
Só existe um que tem legitimidade moral e jurídica para interceder por mim e por você. Quem é? Quem é a igreja? Jesus. Não tem nenhum outro. Não há nenhum outro. Não tem mais ninguém. Só Ele. Só Ele tem legitimidade moral. Só Ele, tem essa base jurídica, para interceder por nós, porque e essa é a base da nossa aceitação. Ou seja, Ele é justo. Por quê? Aí João vai dizendo: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Ele está dizendo: olha, esse advogado, esse que nos defende, esse que intercede por nós, foi Ele que satisfez a justiça divina por meio de um sacrifício substitutivo. Sabe por que Ele tem legitimidade moral para interceder por mim e por você? Porque foi Ele que pagou o preço por mim e por você. Foi Ele que satisfez a exigência da justiça divina. Havia uma exigência da justiça divina de um sacrifício perfeito, que nós não tínhamos condições de oferecer, mas Ele se ofereceu em nosso lugar. Ele se colocou em nosso lugar. Por isso só Ele, somente Ele tem legitimidade para interceder por mim e por você. Então João está dizendo: olha, o que Ele fez, Ele não trouxe um perdão sentimental. Olhou assim, eu vou. Não. O nosso perdão está baseado numa justiça que fora satisfeita. Havia uma ira de Deus sobre nós, a ira de Deus sobre o homem por causa do pecado. Mas o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário aplacou essa ira e satisfez aquilo que o Senhor exigia de maneira justa. Então Ele está dizendo: olha, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, irmãos, não tem outro, é só Jesus. Por isso que nós precisamos proclamar o seu nome. Por isso que nós precisamos adorar o seu nome. Por isso que nós precisamos confiar no seu nome. Ele é o advogado. É Ele que intercede por nós. Foi Ele que se entregou por nós, o sacrifício substitutivo. Foi Ele que satisfez a exigência divina. Então nós precisamos, irmãos, entender essa verdade. Aí João está dizendo: então Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Aqui não existe universalismo em relação à compreensão da salvação, A gente precisa entender aqui o que João está dizendo. Essa expressão de João, ela tem sido debatida teologicamente, Alguns teólogos na linha liberal estão dizendo que então ele já salvou todo mundo. Não é isso. O que João está dizendo aqui é que o sacrifício de Cristo, presta atenção, ele é suficiente para todos, porém eficaz para os que creem. Então, quando ele diz aqui o sentido de universal, ela é em extensão, mas não em aplicação. João está mostrando que o alcance da obra de Cristo, ele ultrapassa os limites judaicos. Quando ele diz assim, não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Ou seja, não é somente pelo contexto, dos judeus, mas ele é válido para todo mundo, ou seja, para todas as nações e povos. É esse o entendimento. Então João vai restabelecer a base. Fomos alcançados pelo Senhor. Quando o Senhor nos alcançou, nós fomos declarados justos, justificação. Inicia-se um processo, ou seja, nós estamos caminhando na santificação. Como está a sua vida? A partir do momento que você encontrou Jesus,
a partir do momento que você se rendeu ao Senhor, a partir do momento que você abraçou o Evangelho, o que mudou na sua vida? Seus pensamentos mudaram? Os seus valores? Porque, meu irmão, olha, se você está na igreja há muito tempo, mas os seus pensamentos e os seus valores não estão alinhados com os valores da palavra de Deus, existe alguma coisa errada. E eu tenho certeza que não é com a palavra de Deus. Nós somos, quando nos convertemos, nós somos confrontados a uma mudança de vida, onde nós nos alinhamos ao que Deus pensa. Nós somos transformados. E o conhecimento da palavra, quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós vamos percebendo o que está de errado em nós. Mas o que nós percebemos de errado em nós, a gente vai deixando de lado. Não, isso aqui não está certo não. Isso aqui não está certo não, porque olha, nós temos o conhecimento da palavra, mas nós temos o agente de transformação em nós. Quem é o agente de transformação que habita em nós? Existe um agente de transformação em sua vida? Quem é ele? Você tem o Espírito Santo, então o Espírito Santo é um agente de transformação. Mas cadê a transformação? Tem transformação? O que tem mudado? Na sua fala, nas suas ações, em suas relações, o que mudou? Quando João escreve essa carta, ele também escreve com uma finalidade, de que os cristãos, eles comecem a analisar sobre a verdadeira salvação, porque às vezes é fácil nós falarmos de salvação, mas essa carta, ela nos traz testes que mostram se nós estamos verdadeiramente salvos ou não, porque a salvação não é apenas frequentar uma igreja, ou recitar textos da Bíblia, conhecer livros da Bíblia, como muitos conhecem. Não, a transformação se dá pelo conhecimento aplicado à nossa vida, onde nós a cada dia vivemos uma vida de santidade. Santidade no casamento, santidade nos negócios, santidade nos relacionamentos, santidade em todos os lugares. Então João está falando exatamente sobre isso, o progresso. Aí, se nós, o ideal de João é que eles não pequem. Esse é o ideal de Deus para nós não pecarmos, mesmo sabendo que a gente vai pecar. Mas nós temos que ter isso em mente, de viver uma vida de santidade. Se a gente peca, nós temos o agente de transformação em nós, que nos convence, e a gente confessa esse pecado para abandoná-lo, e aí a gente caminha. A gente vai estar progredindo a cada dia, nesse processo de transformação. Então, nesses 2 versículos, João está tratando sobre a relação do cristão com o pecado. Como você tem se relacionado? Como tem sido o seu relacionamento com o pecado? Você entende isso? Você entende que já foi liberto do poder do pecado? Você entende que o pecado, ele não é mais Senhor na sua vida? Você entende o que Jesus fez? A oferta, o que ele entregou ao Senhor? Está claro isso? Aí ele vai para um outro ponto, que é no versículo 3. Porque os gnósticos, os falsos mestres inseridos ali na igreja, eles estavam falando que tinham conhecimento de Deus. Quem conhece a Deus aqui? Quem conhece a Deus? Quem conhece a Deus aqui? Você conhece a Deus? Como é que a gente sabe que a gente conhece a Deus? Os gnósticos estavam com eles arrotavam isso, que eles tinham conhecimento de Deus. Aí João para ele, só que eles viviam uma vida completamente, uma vida que destoava. A prática de vida deles, o dia a dia desses falsos mestres, não condizia com o que eles falavam. Aí João está dizendo assim, eu vou mostrar para vocês entenderem e vocês confrontarem esses falsos mestres, porque eles estão falando que conhece a Deus. Conhece? Pois vamos lá. Aí ele diz: nisto sabemos que o temos conhecido. Em que?
Qual é a prova que nós temos de que conhecemos a Deus? Vocês estão aqui comigo? Olha o versículo 3. Qual é a prova que nós temos de que conhecemos ao Senhor? Isso é o quê? Obediência. João está dizendo, olha, não adianta você ter uma profissão de fé impecável, a sua fala é impecável, e a sua vida, a maneira como nós vivemos, o que as nossas ações falam sobre o que nós professamos como fé. João está tratando exatamente isso aqui. É muito fácil, irmãos, nós falarmos de que conhecemos a Deus, mas nós precisamos, por isso que eu orei, para que, assim, o que João está dizendo aqui para eles era um problema, né? Eles estavam com um problema porque esses gnósticos infiltrados, esses falsos mestres estavam lá embaralhando a cabeça do povo. Aí João está dizendo, olha, eu vou dar aqui um teste para vocês. A gente vai saber se conhece a Deus quando a gente obedece aos seus mandamentos. Se a sua vida não tem nada a ver com o que você professa, mas espero que até o final sobre pelo menos um para complementar a mensagem aqui, né? Se a maneira como nós vivemos destoa daquilo que nós cremos, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O conhecimento de Deus se evidencia, o conhecimento de Deus se evidencia a partir de uma prática. Quando João fala, sabemos, ele está dizendo, olha, existe uma certeza baseada em evidência. João não fala de presunção, ele fala de um conhecimento experimental que nasce da união com Cristo. Você está unido com Cristo? Você está unido com Cristo? Há um relacionamento seu com o Senhor? Você está vivendo com o Senhor? Porque essa é uma evidência, irmão, de regeneração. Quem foi alcançado pela graça, quem foi regenerado, quem foi alcançado pela graça, manifesta o fruto da obediência. Alguém já disse que a fé verdadeira nunca está sozinha, ela sempre se manifesta em boas obras. Então João está dizendo assim, olha, analisem esses falsos mestres. Eles, estão aqui se gabando de que conhece a Deus. Olha como eles vivem. Olha como é a vida deles. Olhe como eles tratam os seus empregados. Olhe como eles tratam os seus filhos. Como eles tratam o seu cônjuge. Olhem. Veja como é que eles são nos negócios. Então João está trazendo aqui um teste moral para dizer assim, olha, a salvação tem essa implicação. A prova do conhecimento de Deus, irmãos, é a obediência. Aí ele diz no versículo 4, quando ele fala conhecer a Deus, não é saber sobre Deus. Quando eu digo conhecer a Deus, irmão, não é saber sobre Deus, porque muita gente sabe sobre Deus, mas é participar da comunhão com Ele. Ou seja, esse conhecimento é fruto da iluminação do Espírito Santo. Quanto mais nós somos iluminados pelo Espírito Santo na nossa mente, trazendo entendimento, ou seja, aplicando a verdade ao nosso coração, mais a gente vai se fortalecendo para viver de acordo com aquilo que agrada ao Senhor.
Porque essa obediência, ela não é um esforço carnal. Não, essa obediência, ela é resultado do Espírito de Deus que nos capacita todos os dias. O Espírito de Deus que tem vez e voz na nossa vida. Então, Ele vai nos conduzindo a cada dia, para que a gente faça a vontade do Senhor. Então, não é uma condição, eu vou obedecer a Deus para ganhar alguma coisa. Mas pelo contrário, se nós fomos regenerados, uma das marcas daquele que fora regenerado se chama obediência. Aí ele vai dizer, o verbo guardar é observar cuidadosamente no original, é preservar, ou seja, é uma expressão de amor reverente. Jesus já falou isso lá no Evangelho de João: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você vê que existe uma relação de conhecimento, de amor ao Senhor e de obediência. Jesus está dizendo em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então a obediência é fruto da graça, é fruto do agir de Deus em nós, não é do nosso braço, não é da nossa força. Então nós somos capacitados, irmãos, pelo Espírito Santo. O que eu estou falando aqui é para convertidos, é para a igreja. Essa carta de João é para a igreja. Ele está falando, olha, vocês foram alcançados, vocês foram regenerados, então isso é possível. Uma vez regenerados, é possível a obediência, porque há uma capacitação sobrenatural sobre vocês, o Espírito está sobre vocês, e essa santidade vai evidenciar, não é o fundamento, mas evidencia que o Senhor nos elegeu, a maneira como a gente tem vivido. Se nós formos analisar a nossa vida de santidade hoje, comparando com alguns anos aí atrás, melhorou ou piorou? No começo da sua caminhada, não sei quantos anos você já tem aí na caminhada, mas analisemos. Você está melhor ou você está pior? Você está mais santo ou menos santo? Gente, precisamos analisar isso. Deus está falando conosco. Nós não podemos nos enganar. A gente precisa entender isso. Ao versículo 4. Aquele que diz, eu conheço o Senhor, mas não obedece, esse é chamado de o quê? Mentiroso. Por quê? Porque a verdade não está nele. Por quê? Se aquele que guarda, versículo 5, quem guarda a sua palavra, versículo 5, quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aqui nós temos, nesse contexto aqui, no versículo 4, João está combatendo a hipocrisia religiosa. O dizer, fala de uma profissão de fé verbal, em que a vida desmente a confissão. A sua vida, a minha vida, ela confirma a minha profissão de fé ou ela desmente? Ou não tem nada a ver? A maneira como eu vivo confirma o que eu creio? Porque eu tenho todos nós aqui temos uma profissão de fé. Todos nós aqui temos o entendimento da fé. E a prática? Como a gente vive? Afirma, confirma que a nossa profissão de fé é verdadeira ou ela é mentirosa? Então João está dizendo exatamente isso. Aquele que não guarda os mandamentos mostra que não tem comunhão com a verdade, não foi transformado pela graça. A graça, ela é salvadora,
mas ela é também transformadora. A graça, ela é salvadora, mas ela é transformadora. Jesus disse, Mateus 7:21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então nós precisamos entender que por mais que a gente não vive num estágio de perfeição, isso é impossível, a gente sabe disso, a gente tem entendimento disso, mas o nosso coração foi inclinado à obediência. Sabe por quê? Por causa do Espírito Santo que habita nele. Por mais que nós tenhamos uma natureza pecaminosa, mas nós somos alcançados pelo Senhor, e há em nós uma nova natureza. O Espírito de Deus trabalha em nosso coração e nos inclina para desejarmos uma vida transformada. Você deseja isso? Você lamenta quando você erra? Você lamenta quando você peca? Você se entristece? Porque essa deve ser a nossa postura. Versículo 5, quando João está dizendo, olha, aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aqui nós temos dois entendimentos. De maneira objetiva, o amor de Deus por nós, e de maneira subjetiva, o nosso amor por Deus. A mesma construção, ou seja, essa construção grega, ela vai permitir que a gente use o contexto favorecendo o amor a Deus evidenciado pela obediência. Ou seja, se nós amamos ao Senhor, a gente vai obedecê-lo. E esse amor pelo Senhor, ele vai amadurecendo. A gente vai conseguir uma maturidade espiritual gradativamente, né? Então o cristão que guarda a palavra demonstra o amor pelo Senhor, e o Senhor vai operando nele de modo pleno, em que ele vai produzindo frutos, que é a santificação progressiva, né? A gente já fala isso nas classes de discipulado, preparação para o batismo. A pessoa acaba a se converter, os 3 tempos da salvação: justificação, santificação e glorificação. Então nós estamos no meio do caminho, nós estamos no processo da santificação. Só que essa santificação, irmãos, ela não é estática, ela é progressiva, até nós atingirmos a glorificação, que é o último estágio. Aí, para finalizar, ele diz, finalizando o versículo 5, nisso sabemos que estamos nele. Como é que a gente sabe? João está dizendo, olha, nisso sabemos que estamos nele. Como assim? Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como ele andou. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve andar como ele andou. Ou seja, a vida de Jesus é a nossa inspiração. Por que nós somos chamados de cristãos? Inicialmente de maneira pejorativa, lá em Atos, né? Por quê? Porque eram pessoas que imitavam Cristo. Hoje se usa o termo de cristão para, totalmente desassociado em qualquer contexto de vida. Mas, irmãos, o nosso chamado é para andarmos no mesmo caminho de Jesus. Aquele que diz que está nele deve andar como foi que ele andou? Ele andou em amor, ele andou em humildade, ele andou em obediência, em sacrifício, em entrega, em renúncia, em paciência, em perdão. Não foi? Simples. Olhe para a sua vida. Olhemos para a nossa vida agora. Ministério de Louvor, por favor. Olhemos para a nossa vida. Olhemos para a nossa vida. Como nós temos andado? Como tem sido o seu caminhar?
Será que pela maneira como nós temos andado, as pessoas podem dizer assim: olha um Cristo ali, olha o pequeno Cristo ali, olha lá vai ele, lá vai ela, andando. Será que as pessoas identificariam isso? A maneira como nós nos comportamos? Irmãos, isso aqui não é utopia, não. Isso aqui é a realidade. Analisemos a nossa vida. Nós podemos brincar com isso. Isso aqui é para quem tem o Espírito Santo, para aquele que se converteu. É possível essa entrega. Mas nesta noite, se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor, talvez ache isso muito difícil. O primeiro caminho é se render ao Senhor. Reconhecer que você não tem como fazer nada disso pela sua própria força. E declarar a sua dependência ao Senhor. Admitir o seu pecado. E admitir que você precisa de um Salvador. E nós que já entendemos isso, a gente precisa vivenciar isso. Aquele que diz que está nele, aquele que diz que tem comunhão com ele, que permanece nele, esse precisa andar como ele andou. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso influência. Quem tem nos influenciado? É lamentável, né? Que infelizmente outros têm ocupado esse lugar. Nós temos sido influenciados por tantas outras pessoas, mas Jesus é a nossa principal influência. É para Ele que nós devemos olhar. Ele é a nossa inspiração. Ele é o nosso modelo. Em tudo, em todas as situações, em todas as relações, em todos os pontos da nossa vida, é nele que precisamos nos inspirar. É olhar para Ele. Senhor, eu quero te apresentar a tua igreja nesta noite. Deus, obrigado pela sua palavra, por esta palavra, Senhor, que é a tua palavra, poderosa, imutável, inerrante e suficiente, totalmente suficiente para mudar a nossa vida, para nos libertar. Que esta palavra esteja em nosso coração, que possamos entender, Senhor, que é possível sim viver uma vida de santidade, caminhando de santidade dia após dia, porque o Senhor já perdoou os nossos pecados, o Senhor já assumiu a nossa culpa, o Senhor já assumiu o nosso lugar, o Senhor já fez a satisfação que a justiça divina exigia. Nós já fomos perdoados. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Ele não é mais um algoz, ele foi derrotado. O pecado foi derrotado na nossa vida. Ele não tem mais poder de nos acorrentar, de nos sustentar. Somos livres por causa do poder, do perdão de Cristo na cruz do Calvário. Nos ajude a permanecermos em comunhão com o Senhor, a vivermos uma vida, um relacionamento com o Senhor de verdade, onde a nossa vida, Senhor, onde o nosso dia a dia, Senhor, reflita isso, as nossas ações. Ajuda-nos, ó Senhor, através do Teu Espírito em nós, a caminharmos, ó Deus, nesta graça que transforma a cada dia, a vivermos para a glória do Teu nome, caminhando de santidade em santidade, dia após dia. Abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Só alguns avisos. Cadê César? Rapidinho, antes do pessoal
começar a cantar. Irmãos, dias 22 e 23 de novembro, teremos aqui o nosso congresso de homens. E aí essa semana a gente vai lançar o link de inscrição, uma inscrição simbólica de apenas R$20. Tem a imagem aí do congresso? Tem, Lô? O Germano não passou, né? Ou eu não passei para Germano. Dias 22 e 23, tá? Nós teremos aqui o pastor Vitor Soares, pastor adjunto da Primeira Igreja Batista de Fortaleza, fará a ministração. E nós precisamos de uma inscrição. Vai ter o sábado à tarde, à noite, né? E encerrando a noite com um jantar. Domingo pela manhã e domingo à noite, tá? E antes da oração final, César tem um aviso aqui sobre a Romaria, né? Esse projeto que a Jocum faz de evangelização nesse período da Romaria. Cezinha, pode falar. Boa noite, gente. Graça e paz. Os irmãos estão bem? Queridos, eu tenho 3 avisos rápidos. Primeiro, avisar que irmão Harrison, ele voou hoje lá para Kosovo. Ele vai iniciar o processo missionário, né, de procurar casa, se estabelecer e começar o trabalho dele com os turcos. Então, orações são muito bem-vindas. Aqueles que têm um contato do irmão Harrison podem entrar em contato, mandar mensagem, encorajá-lo, orar por ele, tá bom? Um outro aviso é esse aqui que está na tela. Nós, todos os anos, né, temos um trabalho durante a Romaria de Finados, que nós chamamos Impacto Evangelístico de Juazeiro do Norte. Nós recebemos aqui na nossa base da Jocum missionários de várias partes do Nordeste, também do Brasil. Nós temos a estimativa de receber esse ano mais ou menos 120 missionários para nos ajudar a trabalhar na Romaria agora nos próximos dias evangelizando. Terão trabalhos de manhã, tarde, noite, madrugada, e nós sempre desafiamos a igreja a participar com a gente. Participar orando, participando desses momentos de evangelização. Se você quer participar com a gente de algum momento, é só nos procurar, nós conseguimos te encaixar lá direitinho. E também doando, né? Nós recebemos doações de alimentos, doações financeiras para ajudar nesse projeto. Gente, essa é a maior romaria do ano. A estimativa é que nesse ano nós teremos 350 mil romeiros aqui em Juazeiro do Norte, maior, né, um número maior do que a própria população de Juazeiro do Norte, que tem 303 mil habitantes, mais ou menos, né? Então tem muita gente vindo adorar Padre Cícero, fazer tantos outros trabalhos. Nós estamos aqui como igreja e podemos ser resposta de Deus na evangelização desse povo. Então fica o nosso convite para você participar com a gente, orar e doar também, se você tiver como. O terceiro aviso é do nosso aniversário da Jocum, que acontece agora dia 1º de novembro. Nós completamos 28 anos de base missionária aqui na região. Nós queríamos muito que a igreja participasse com a gente. Então, se você tem disponibilidade, vai ser agora dia 28, lá na Jocum, vai ser um sábado, 8 horas da manhã. Amém. Irmãos, coral de 100 vozes, o link já está nos grupos, tá? Nós já lançamos o link, por favor, faça a sua inscrição. Primeiro ensaio será domingo. Primeiro ensaio será domingo após a EBD, tá? E nossa ação social se aproxima. Esse ano nós faremos a ação social no bairro Sertãozinho. Tem um link de inscrição para você ajudar, né, as equipes nas quais você queira trabalhar. Então, por favor, a gente precisa do apoio, da colaboração de toda a igreja. Então, será no dia 8, os irmãos, enfermeiros, médicos, todos os irmãos, nós vamos precisar de todos os irmãos. Então, por favor, faça a sua inscrição. Qualquer dúvida você pode nos procurar. E lembrando o último aviso, a aula de aconselhamento bíblico será próximo sábado, às 16 horas, presencialmente aqui da igreja. Pastor Helder estará conosco novamente e ministrará mais essa aula, tá bom? Qualquer informação sobre o curso, você pode procurar o irmão Maurício, tá bom? Vamos ficar de pé? Tu sopra em teu rosto, sol resplandece em tua face, e a chuva caia suave em teus campos,
sejam o peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, Se lembre que Deus convenceu o amor e a paz, e já que o coração e a fé nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde sua mão. Que Deus lhe convenceu o amor e a paz, e já que o coração e a fé nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde sua Amém. Pai, que o teu amor imensurável, que a graça do teu Filho Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, sobre a vida da tua igreja hoje e para todos sempre. E a igreja diz: Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família e uma ótima semana.